Olá, eu sou a enfermeira Lauren, sou enfermeira obstetra do Hospital da Unimed e hoje nós vamos abordar um assunto que fala sobre o puerpério. Tirar uma dúvida, esclarecimentos, o que é o puerpério? Quando começa o puerpério? O que é essa palavra tão complicada, né? O puerpério. O puerpério é o pós-parto. Ele começa exatamente na hora que a gestante é retirada de dentro dela a placenta. A partir do momento que é retirado, seja em condições de trabalho de parto normal ou de parto cesáreo, começa dali o momento do puerpério. Ele tem 3 fases, tá? A fase imediata, a fase tardia e a fase remota. Então, ele é composto de 3 etapas, tá? O imediato, ele acontece desse momento da saída da placenta até em torno de mais ou menos 15 dias. Esse é o imediato. Tá? O que pode acontecer nesse período? Acontece a questão dos lóquios, que é o sangramento vaginal, que precisa ser observado, precisa estar atento. É uma perda de sangramento vaginal que a puérpera, que é como a gente denomina vocês, depois do parto, ela apresenta. Ele precisa ser, em cada dia que passa, a cada dia que vocês passam do puerpério, ele precisa ter uma regressão, ele precisa diminuir, ele não pode aumentar, tá? Então, o bebê nasceu, ótimo, placenta saiu, e aí você teve todo aquele cuidado no hospital e vai para casa, você precisa observar, esse sangramento, ele tem que ser regredido, gradativamente ele vai vir diminuindo, até ele parar, tá? O tardio se define mais ou menos depois desses 15 dias, tá? Até os 30 dias, é mais 15 dias de puerpério. Também existe todo um cuidado de limpeza, de higiene pessoal, de acompanhamento do sangramento, saber se está sangrando muito, por que não diminuiu. E, como eu disse, a intenção é que diminua. Pode ser que ocorra o contrário? Pode. Por isso é que precisa ter essa observação. E o remoto é depois desses 20 dias, daí para frente é o puerpério remoto, que é uma questão só de definição mesmo, de quadro clínico da puérpera, para a gente poder delimitar em que momento de puerpério ela está. Mas nesse momento ela já tem praticamente o seu corpo quase que nos eixos normais do que era para ser dentro do pós-parto dela. Durante esses 9 meses, o seu corpo se adapta, ocorrem diversas transformações. O corpo da mulher ele precisa ser moldado para uma preparação de um momento que é o trabalho de parto. Da mesma forma acontece no pós-parto. O corpo da mulher passa por uma outra transformação, entendendo que não tem mais uma vida dentro dela, mas existe uma necessidade de oferecer condições para alguém fora dela. Mas por que tem as cólicas? Nossa, dói demais, é incômodo, não é confortável, eu sinto mais cólicas, senti mais nessa gestação do que na outra. Cada gestação é uma gestação diferente. Cada gestante é uma gestante indivídua, né, em condições também diferentes. Então precisamos entender que não é uma regra, não é uma forminha fechadinha. Cada caso é um caso, tá? Mas as cólicas, elas existem. Existem por quê? Como o útero precisou dilatar, ele precisou se distender para acomodar uma vida ali durante os 9 meses, ele precisa também voltar ao normal. O mesmo trabalho que ele teve para poder trabalhar a contração, para poder ajudar o bebê e ajudar a gestante a direcionar o trabalho de parto, é o mesmo trabalho que ele vai precisar fazer para voltar às condições normais de antes de poder voltar ao tamaninho dele. Então, para que ele faça isso, ele precisa trabalhar. O músculo ele precisa estar em movimento. E como é que ele vai fazer isso? Através das contrações do músculo, e aí essas contrações vão gerar as cólicas, né? As cólicas, elas sentem em algumas intensidades maiores e outras menores. Tem como ajudar? Temos como ajudar. Orientação simples, básica, que pode ser feita em casa, com a família, com ela mesma, com a puérpera, pegar um paninho, fazer uma compressa morna, colocar em cima do abdômen para poder ajudar a ter um conforto melhor. Outro item é a amamentação. A amamentação é extremamente importante nesse momento. À medida que o bebê ele é amamentado,
o organismo, ele lança um comando para o cérebro da gestante, né, da puérpera, que precisa produzir um tipo específico de um hormônio que vai ajudar nessa contração. Então, colocou o bebê para mamar, legal, é muito lindo, é uma sensação maravilhosa. O bebê está mamando, à medida que você está ali aproveitando aquele momento, né, se entregando naquele ato ali de amor, de carinho entre você e o bebê, mas o teu fisiológico, o teu corpo, ele também trabalha junto com você. Né? Nesse momento é mandar então o comando para o seu cérebro, o cérebro automaticamente sabe que precisa dar um comando de eliminação de um hormônio e esse hormônio vai ajudar na contração do seu útero. Então, se você não oferece esse momento de amamentação, não existe essa comunicação do cérebro com o seu corpo da liberação desse hormônio. É preciso que aconteça. Então, ter esse tempo de amamentação, poder oferecer o seio materno, o ato de amamentar durante o puerpério é essencial também para que o útero da mulher ele consiga voltar ao que era antes. Né? As cólicas, então, elas são um desconforto necessário que precisam acontecer. Outro ponto também é desconfortos íntimos. Por que acontecem esses desconfortos nas partes íntimas? A vagina da mulher durante o parto normal, ele acaba ficando muito demasiado, fica sensível à região. Muitas das vezes, quando precisam fazer um cortezinho, que a gente chama de epísio, que é o corte, o golpe na região íntima, ele precisa também ser suturado, ele precisa ser restituído novamente. E esses pontos, eles acabam ficando lá e causam desconforto quando a puérpera vai fazer a higiene íntima, né, vai fazer a limpeza. É um local sensível. Não é para doer, não é um local dolorido, de dor extrema, mas é um lugar onde tem uma sensibilidade maior. Mas é importante que ocorra a limpeza, né? A higiene íntima precisa ser feita pelo menos 3 vezes ao dia. Hoje em dia a gente não usa nenhum tipo de medicação específica, nada assim, nenhum produto químico. A gente usa higiene básica, água e o sabão neutro. Fazer isso durante 3 vezes ao dia, ter o cuidado de fazer essa limpeza, já é o suficiente para manter o local que está ali com os pontinhos em condições favoráveis de cicatrização e sem riscos de infecção e contaminação para você.